E aí, galera, mais uma vez estamos aqui gravando o nosso Podcast JP, né? Hoje vamos ter aqui eu e o professor Giovanni, né? Mediando novamente. É isso, Grace. Estamos recebendo como convidado o professor de História, né, da ICT JP, Carlos Alberto, não é isso? Vai falar um pouquinho para a gente de como a história é trabalhada, como é que ela vem nas provas do Enem, né? Então, se liga aí, galera, que tá cheio de dica para vocês, tá? E aí, Carlos, como é que conteúdos tem mais caído ultimamente nas provas do Enem, né, de História? Desde uns 3 anos, né, que o INEP começou com uma nova metodologia, a gente perdeu um pouco de como as provas do Enem a gente sentia, né, observando dos últimos 10 anos, que existia um padrão de alguns conteúdos, alguns temas sempre caíam. Era Vargas, sempre caía alguma coisa de ditadura, e agora ficou meio confuso, porque o conteúdo de história ele é gigantesco. Então qualquer coisa pode ser explorada. A dica que eu dou para os alunos é ele perceber a grande duração, ou seja, ele perceber os grandes temas, entender que a história moderna está ligada à Idade Média, que a precedeu, e que está ligada à contemporânea, que vai precedê-la. Então, ele tem que ter a noção geral da história, que aí os específicos ele vai saber se situar. Então, é muito interessante o aluno ter a ideia da longa duração na história, para depois ele entrar nos específicos. Entendi. E, assim, acontece muito na prova de matemática, por exemplo, na prova de próprias ciências da natureza, tudo vem muito misturado. A gente não sabe se a questão é de química, se é de física ou se é de biologia. E acontece a mesma coisa na área de humanas, ou a gente consegue assim identificar que só tem história nessa questão, por exemplo? Acontece muito. E é isso que a gente, como professor, como área, né, a gente tem que bater mesmo. Porque, por exemplo, a gente vai ter uma prova de Revolução Industrial, que é o mesmo conteúdo de Sociologia também. Então, casa muito, são questões que tem tudo a ver uma com a outra, né? E que o aluno, quando olha, ele vê que está tudo meio misturado, mas tudo é uma questão de abordagem, né? De perspectiva. Se ele perceber bem, ele vai ver que tudo está... E ter essa visão interdisciplinar de que tanto a Sociologia, como a História, como a Filosofia, e a Geografia também, vão dar cada um o seu viés, o seu olhar, ele vai conseguir conhecer aquele tema muito melhor. Se ele conseguir fazer esse link entre as disciplinas, né? Ô, Carlos, e aí uma curiosidade minha também, né? Acho que a galera também que está ouvindo e assistindo tem isso também, né? A gente tem história geral e tem história do Brasil, né? Na prova do Enem, o que é que predomina mais? São conteúdos da história geral? Como é que a história do Brasil cai aí? A história do Brasil sempre foi mais explorada. Nos últimos anos, essa tendência está sendo alterada. A gente percebe que história geral está sendo um pouco mais pedida, né? Mas, mesmo assim, é interessante você perceber a história do Brasil dentro do contexto da história geral, né? A história do Brasil não pode ser vista isoladamente. Até porque os maiores acontecimentos, as maiores revoluções, mudanças assim bruscas no Brasil tiveram alguma causa exterior, alguma coisa lá fora, ou algum momento do lá fora acabou gerando alguma coisa aqui dentro do Brasil. É isso que o aluno tem que ter, essa percepção de que nada está isolado. Se ele tiver a percepção de que aquele acontecimento teve uma causa, produziu uma consequência, e de onde essa causa, essa consequência vieram, ele está feito. E eu tenho uma curiosidade sobre a questão da história, né? Assim, quando a gente fala em história, a gente pensa que história é uma coisa lá de trás, né? Eu vou estudar o quê? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. É lá de trás. Mas e a história que foi feita há pouco tempo? Há 1 minuto atrás, há 30 dias atrás? Ela cai também? Ela é cobrada Os também? conteúdos que estão em pauta, né? Em Na pauta, mídia, na isso. sociedade, né? Nesse 1 ano, nesses 2 anos. Isso é fantástico, porque é muito importante o aluno perceber duas coisas. Primeiro, de que a história dele é uma história tão importante dele, da vida dele, da família dele, é tão importante quanto a história dos grandes nomes e tudo mais. E
a atualidade, as coisas que aconteceram na atualidade são consequência de alguma coisa que aconteceu lá atrás, né? Sim. Dá um exemplo bem básico. Essa tendência a uma polarização que a gente vê hoje na política brasileira, ela não começou hoje. Isso aí vem desde a formação da República. A gente vê que, obviamente, que os grupos são diferentes, mas sempre existia uma tendência de polarização, sempre existia uma tendência de discussão muito parecida com o que a gente vê agora. Obviamente, são outros atores, mas parece meio com a repetição. 100 anos, né? Depois ainda continua, né? Só muda os nomes. Interessante. E aí, fala um pouco pra gente como é que está sendo o trabalho com o pessoal para o Enem, assim, com os alunos, para o Enem. O que é que vocês têm feito, assim, vocês né? têm feito como é que a escola trabalha isso, como é que tu vem trabalhando isso, é tudo disciplina também, né? Inicialmente, é preciso que o aluno tenha compreensão de texto. Isso é básico. Por quê? Porque o Enem explora muito isso. É texto, depois texto de novo, depois mais texto. Então, habilidade de português aí, né? O aluno, essa questão de interpretar. E para a história, a natureza da história é textual, né? Então, ele tem que ter esse domínio muito bom do que ele está lendo, do que ele está interpretando. O historiador, ele pega um determinado documento escrito, ele vai interpretar aquilo ali, ele vai ver aonde se encaixa. Então, o aluno, de certa forma, ele também faz esse papel, esse né? papel quando ele pega aquele texto e ele vai entender de onde ele veio, né? Esse texto está ligado ao quê? Quem foi esse autor? Que intenção esse autor deu? Então, se ele tiver essa percepção, ele vai fazer tranquilo e calmo. É uma coisa mais importante, eu acho até, do que os próprios conteúdos. Os conteúdos servem como âncora desse exercício de interpretação de texto, interpretar e saber situar o texto. Eu acho que é isso que eu sempre bato, né, para eles, e eles às vezes nem percebem que estão estudando para o Enem e estão fazendo isso, porque é realmente uma maratona, todas aquelas questões, todos aqueles textos, mas os ossos do ofício, eles têm que se acostumar um pouco a esse negócio. Uma dica valiosa, né, Grace? Então. E aí que a galera pensa que só tá a área de humanas, mas a área de linguagem aí também é importantíssima para esse processo, né, de entendimento e de resolução das questões de história na prova do Enem. Bem. Faz alguma pergunta? Não. Tirei todas as minhas dúvidas. Então, acho que é isso, Carlos. Só agradecendo pela presença, que seja a primeira de muitas, né? Então, a galera aí se inscreve no nosso canal, curte, comenta e compartilha, né? Isso, e compartilha. Até mais, galera. Tchau, gente. Tchau.